Olá a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao programa Como Viver uma Vida Saudável. A cada dia que nós acordamos, temos pela frente a estrada da vida para percorrermos. E ao longo da estrada da vida existem sinais para nos dar direção, para podermos fazer uma viagem tranquila e viver uma vida saudável. Assim como encontramos os sinais de trânsito na estrada, também poderemos encontrar sinais na estrada da nossa vida. Luz verde para avançar, o amarelo para passar com prudência, o stop para parar, sentido proibido, proibido em inversão de marcha e também muitos sinais de perigo. Na estrada da nossa vida também existem esses sinais. E se soubermos discernir esses sinais, eles também nos proporcionarão uma viagem tranquila e, por sua vez, uma vida saudável. É extremamente importante analisar esses sinais nos nossos caminhos. Com Deus, nós aprendemos alguns sinais a seguir o caminho da nossa vida, o nosso modo de viver e a nossa conduta. E hoje nós iremos ver alguns desses sinais. Bem, avançando na estrada da vida, encontramos um sinal, o semáforo, e ele tem luz verde. E o que é que Deus nos dá a direção sobre a luz verde? Deus diz: busca a paz e segue-a. Então nós devemos seguir na direção da paz, avançar, luz verde para vivermos em paz. Andar em amor, andar em espírito, andar em verdade. Devemos avançar, luz verde, seguir nessa direção que Deus nos dá, na paz, no amor, no espírito, na luz. Avançando para as coisas que estão adiante de nós, prosseguindo para o alvo. Então é para avançar, é para prosseguir. Deus nos dá a luz verde nesse sentido. Segue a paz, a justiça, a piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Então Deus nos dá luz verde para nós avançarmos nessa direção, nesse sentido, prosseguirmos nessa direção na estrada da nossa vida. Temos a luz verde de Deus no semáforo que nós encontramos na estrada da nossa vida. Bem, prosseguindo na estrada da vida, nós encontramos outro sinal. E agora nós encontramos o sinal stop. Vamos ver o que é que Deus nos diz, onde nós devemos aplicar esse sinal stop na nossa vida. Em Isaías 1,16 diz: parai, cessa, cessai de fazer o mal. Tirai a maldade dos vossos atos. Aparta-te do mal e faz o bem. Então nós podemos encontrar uma vida saudável quando nós paramos de fazer o mal e fazemos o bem, tiramos a maldade dos nossos atos. Deus coloca esse sinal de stop nesse sentido, nessa área da estrada da nossa vida. Devemos parar quando nós estamos a fazer algo de errado. Apartai-vos da aparência do mal. Não é? Apartai-vos do mal. Não devemos seguir nesse sentido, nessa direção, mas devemos fazer o bem. É luz verde para nós seguirmos na direção do bem e o stop para nós devemos abstermos das coisas más, dos maus caminhos em nossa vida. Bem, prosseguindo na estrada da vida, nós encontramos outro sinal. E agora nós vamos encontrar um semáforo, mas tem a luz amarela, onde nós devemos prosseguir, mas com muita precaução. E onde é que Deus diz que nós devemos aplicar essa precaução, essa luz amarela na nossa vida? É quando naquilo que nós ouvimos e naquilo que nós falamos. Devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar, ou seja, devemos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós fazemos ao contrário, prontos para falar e
tardios para ouvir, quando Deus diz o contrário. Então nós devemos ter muita prudência, avançar com muita prudência, como nós nos vamos posicionar nesse sentido. Se nós sabemos ouvir e sabemos falar as coisas certas. Até porque ao Senhor não convém contender, ao servo do Senhor não convém contender. Devemos também ter muito cuidado, muita prudência nas nossas palavras, quando nós falamos, se nós estamos a falar palavras de bem, de bênção, de edificação e agradáveis, ou se essas palavras elas vão gerar contenda. Então Deus diz, muito cuidado, não convém nós fazermos essas coisas, porque isso não nos ajuda a viver uma vida saudável. Então é luz amarela para, nesse sentido, da estrada da nossa vida. Até porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então devemos avançar com muita prudência, com luz amarela, com muito cuidado nessas áreas da nossa vida. Prosseguindo na estrada da vida, encontramos outro sinal. E desta vez nós encontramos um sinal de perigo. Onde é que nós podemos aplicar esse sinal de perigo na nossa vida? Na parte em que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então é o caso de vida ou morte, é perigoso. Nós devemos ter cuidado e nesse sentido, nessa estrada, na área da nossa vida. Aquilo que nós falamos com a nossa boca, se é de vida ou de morte, se é de bênção, se é bom ou se é mau. Bem, também podemos aplicar este sinal de perigo noutra área da estrada da nossa vida, que é sede sóbrios e vigiai, porque o nosso adversário, o nosso inimigo, anda em derredor. Então, também é um sinal de perigo nessa área, que nós devemos estar atentos, prudentes, cautelosos, sóbrios, vigiar. É perigoso nesse sentido, temos de estar na posição, temos de estar no lugar certo, na estrada da nossa vida, porque muitas vezes vão surgir esses sinais de perigo ao longo da estrada da nossa vida. Bem, prosseguindo então na estrada da vida, encontramos outro sinal. E desta vez nós vamos encontrar um sinal de sentido proibido. Um sinal de sentido proibido. Deus nos ensina que nós não devemos entrar pelas veredas dos ímpios, nem andar pelo caminho dos maus. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Então Deus coloca um sinal sentido proibido. É proibido circular naquela direção. Deus também coloca um sinal sentido proibido quando diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Então é sentido proibido nessa direção. Não mentir, sentido proibido nessa direção. Não julgar, não nos vingar. Ou seja, várias áreas que nós podemos colocar esse sinal de sentido proibido na nossa vida, porque ele nos irá ajudar quando nós nos abstermos dessas coisas que são nocivas e prejudiciais para a nossa vida. Quando nós aprendemos a seguir esses sinais de Deus, nós podemos encontrar então o caminho da vida saudável. Prosseguindo na estrada da vida, nós encontramos outro sinal. Desta vez nós vamos encontrar o sinal de inversão de marcha. Proibido a inversão de marcha. Então é proibido inverter a marcha, é proibido voltar para trás, é proibido desistir, é proibido colocar a mão no arado e voltar para trás. Aquele que recuar, Deus não terá prazer nele. Então vamos deixar as coisas que para trás ficam. É proibido olhar para trás e voltar para trás. Proibido de inversão de marcha. Prosseguindo na estrada da vida, encontramos outro sinal. E desta vez encontramos o sinal proibido voltar à esquerda ou proibido voltar à direita, que é o que Deus nos ensina, que nós não devemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Proibido desviar do caminho, proibido desviar do propósito e do foco que Deus tem para a nossa vida. Prosseguindo na estrada da vida, nós encontramos outro sinal, que é o sinal que diz, atenção, estrada sem saída.
Há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons e parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte, são maus caminhos. Então esse caminho ele não tem saída. Deus vai colocar um sinal de estrada sem saída em certas e determinadas áreas e situações da nossa vida. Devemos estar atentos para podermos então seguir essa direção. Prosseguindo na estrada da vida, encontramos mais um sinal: sentido obrigatório. Deus nos dá direção no sentido obrigatório para nós seguirmos as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. O que segue a justiça, a beneficência, achará a vida, justiça e honra. Então nós devemos seguir a paz, seguir a edificação, seguir justiça, beneficência. Nós iremos alcançar vida, justiça e honra. Então Deus diz sentido obrigatório nessas áreas, nesse caminho para a nossa vida. Na estrada da vida nós encontramos vários sinais. Se estivermos atentos e obedecermos a esses sinais, eles nos darão a direção certa para podermos viver uma vida saudável. Por hoje é tudo e mantenham-se saudáveis.